Meu nome é Rosemary Duran Overa. Eu sou médica, graduada da Universidade Central do Este, na República Dominicana, aluna de doutorado no programa de pós-graduação de Imunologia Básica e Aplicada na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Então, hoje estamos aqui para falar um pouco de inflamação. Vamos falar um pouco sobre a resposta inflamatória. Então, fiquem atentos. De acordo com o Robbins de Patologia, a inflamação é definida como uma resposta protetora que envolve as células do hospedeiro, vasos sanguíneos, proteínas e outros mediadores. É destinada a eliminar a causa inicial da lesão celular, bem como as células e tecidos necróticos que resultam da lesão original e iniciar o processo de reparo do tecido. A inflamação é um mecanismo de defesa do hospedeiro contra os agressores, mas ela tem um custo grande. A inflamação pode ser aguda e crônica. A inflamação aguda tem um início rápido, de minutos a horas, e a duração é curta, de horas a dias. O infiltrado celular é predominantemente composto por neutrófilos e a lesão é leve e autolimitada, com manifestações prominentes. Mas a inflamação crônica, ela tem um início lento, de dias, mas ela dura até anos. O infiltrado celular é composto por monócitos, macrófagos e linfócitos, e a lesão tecidual, ela é acentuada e progressiva. Os sinais locais e sistêmicos são menos prominentes. Para continuar falando sobre a inflamação, citaremos como exemplos de lesões relacionadas à inflamação aguda, o infarto, as infecções bacterianas, as toxinas e os traumatismos. E como exemplos de inflamação crônica, as infecções virais, as infecções crônicas, a lesão persistente e as doenças autoimunes. As características histopatológicas da inflamação aguda são as alterações vasculares, o recrutamento de neutrófilos e outros mediadores que estão presentes no microambiente. Enquanto que na inflamação crônica temos a angiogênese, que é a formação de novos vasos. O infiltrado celular, como já foi falado, ele é composto por mononucleares. E temos a fibrose. O caminho da inflamação aguda leva à resolução, com a remoção do estímulo nocivo, a remoção dos mediadores e células inflamatórias agudas, a substituição das células lesadas e a volta para a função normal. Mas a inflamação crônica termina com a perda de função do tecido. É importante mencionar que a inflamação aguda pode evoluir para a crônica e que em uma lesão inflamatória crônica tendem a coexistir diferentes estadios de resposta e cicatrização. Componentes da resposta inflamatória aguda e crônica. Temos os mastócitos, fontes de mediadores, como a histamina. A histamina participa da resposta vascular na fisiopatologia da inflamação. Os macrófagos derivam de monócitos, são fagócitos que participam na eliminação de micróbios e de tecido morto. São fontes de mediadores, como as citocinas, e têm um papel na resposta imune que vai desde o reconhecimento dos padrões moleculares até o reparo dos tecidos. Os leucócitos polimorfonucleares, os neutrófilos, células essenciais na inflamação aguda, participam da eliminação de micróbios e de tecido morto. Os linfócitos são células que têm uma participação no processo de inflamação crônica, células da imunidade adaptativa, com uma resposta mais específica.
As proteínas plasmáticas, falando de moléculas, as proteínas do complemento são mediadoras da inflamação, participam da eliminação de micróbios. Temos os fatores da coagulação e os imunógenos, que são mediadores importantes da inflamação. Temos as plaquetas, que participam da hemostasia e no reparo dos tecidos. Temos a participação de fibroblastos e células e proteínas da matriz extracelular. Montagem da resposta inflamatória. A resposta começa com o reconhecimento do agente lesivo, que pode ser um tecido necrótico, um patógeno, um corpo estranho, entre outros. Em essa primeira etapa da resposta, a lesão é reconhecida pelas células residentes, principalmente macrófagos e células dendríticas. As células fazem esse reconhecimento através dos chamados receptores de padrões moleculares, que permitem o reconhecimento de compostos da parede celular microbiana, moléculas que resultam do metabolismo microbiano, assim como sinais gerados como resultado do dano tecidual e moléculas complexas como os venenos. Essas estruturas reconhecidas são chamadas de PAMP, padrões moleculares associados a patógeno, DAMP, padrões moleculares associados a dano, e VAMPs, padrões moleculares associados a veneno. O reconhecimento do antígeno permite a expansão clonal das células e o recrutamento de outras células da circulação. As células disparam mecanismos de defesa complexos, como a fagocitose, a secreção de citocinas pró-inflamatórias, a netose, a produção de ROS, a liberação de enzimas lisossomais, entre outros mecanismos, buscando eliminar o estímulo agressor. Os mastócitos jogam um papel importante, pois eles irão secretar moléculas que promovem a vasodilatação e vasocontrição, entre elas a histamina, as prostaglandinas e o óxido nítrico. Estas moléculas facilitam a saída do plasma do leito vascular, favorecendo a migração celular. A ativação endotelial e o aumento do fluxo sanguíneo permitem que as células da circulação cheguem ao local da lesão. Junto com o plasma, as primeiras células a migrar são os neutrófilos, protagonistas da inflamação aguda. O recrutamento das células circulantes para o local da lesão é mediado por moléculas quimioatraentes, aminas vasoativas, citocinas, entre outras. O processo de migração celular é muito complexo e precisa da expressão de moléculas de adesão no endotélio vascular e na superfície das células imunes, o qual é mediado pelas citocinas do microambiente. Muitos passos estão envolvidos em esse processo de recrutamento das células da circulação para o local da lesão. A ativação do complemento é um dos mecanismos que auxiliam na resposta inflamatória. Existem 3 vias de ativação: a via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. Estas moléculas participam da ativação e quimiotaxia de leucócitos, opsonização e vasodilatação. Formam o chamado complexo de ataque à membrana, facilitando a eliminação dos patógenos. Quando a guerra termina, o custo é alto para o tecido comprometido. A resposta inflamatória é prolongada até a eliminação do agressor, o que não acontece na inflamação crônica, pois esta persiste ao longo do tempo e leva à formação da cicatriz e perda da função do tecido. As sinais cardinais da inflamação foram descritas por Celsus. Ele foi um contemporâneo de Jesus de Nazaré
no século XIX e foram reformuladas por Virchow. São o fenótipo da inflamação e são calor, avermelhamento, inchaço, dor e perda da função. É muito importante compreender que as manifestações clínicas, os sinais da inflamação, elas têm uma explicação nos mecanismos que participam no processo. Até aqui, espero ter ajudado na compreensão da resposta inflamatória. Muito obrigada!